Galera, Palmeiras ficou no empate contra o Porto, 0-0. Foi uma grande partida do Verdão. Palmeiras teve chance de vencer a partida, amassou o time do Porto, mas infelizmente não conseguiu o gol e os 3 pontos. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, pessoal, do apito final, Grupo Bandeirantes, também ESPN Brasil, falando sobre essa partida, analisando os lances ali do jogo. Já deixar os créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Chapéu, vai pra casa daquele, isso. É umas coisas assim, mas eu entendo, porque é uma dor de cotovelo minha e de todos os santistas, são paulinos, né? A gente tá com uma dor de cotovelo do Palmeiras que é verdade. Pô, eu tô assistindo lá, pô, os caras de novo lá, olha os caras entrando, a camisa do Palmeiras, olha a torcida do Palmeiras lá em Nova York. Lá, não, invadiu lá. Chamaram a atenção. Maravilhoso, sensacional. Agora, eu não vou torcer pro Palmeiras, mas que eles estão num momento excepcional de administração, de visão de Mundial, de visão de Libertadores, de visão de tudo. Isso não tem conversa. O meu time, que é o Corinthians, nós queremos contratar o Igor Vinícius. Vocês estão pensando que é fácil? Vocês estão pensando que é fácil ter o Félix Torres? Vocês estão pensando que é fácil ter o Igor Coronado? Vocês estão pensando que é fácil ter um toureiro? Os caras foram lá para a Espanha, aí eles foram assistir uma tourada. Porque esses dirigentes, eles vão pra zona, eles tomam uísque, eles gastam pra cacete. Aí eles foram lá. Aí eu não sei quem falou assim, vai assistir uma tourada? Aí o cara falou, não, tourada não. Aí o toureiro vai matar o touro, não quero. Aí o toureiro era o Hector Hernandes. Aí o Hector Hernandes pulou em cima do touro, saiu pra baixo, deu aqueles rodopios e os caras contrataram ele para ser centroavante do Corinthians. Vocês acham que nós, Corinthians, nós tá numa boa? Vocês têm ideia do que nós estamos passando? E nós vê o palmeirense invadir a Square, como é que chama lá? Times Square. Times Square lá. Os caras estão indo, daqui a pouco eles pegam a taça aquele negócio da liberdade lá. Taça da liberdade. Eles vão pegar aquilo lá também. A Leila vai comprar. Não é possível. Aí nós, Corinthians, nós não tem dinheiro, estacionamento não é nosso, estádio não é nosso. A gente está numa pindaíba desgraçada. O Santos esperando a renovação do nosso querido Neymar, que ia renovar dia 12, mas já está viajando e já disse para o Santos, olha, eu vou treinar em Miami. Você tem que treinar em Miami, truta. Você morou lá. Não, tem um troço lá, como é que é o nome? Não, já acabou. O time dele perdeu. Já a Kings League perdeu. Tá. Os caras perderam, não foi pro final. Mas quem que treina em Miami? Ninguém. Miami, rapaz. Vai treinar com a lá, o Shakira. que tem em Miami? Zona, bar, festa, barco, maconha, tem tudo lá, truta. Aí se for por Orlando aí, tem o Mickey, o Pateta. Mas quem que vai treinar na Flórida, velho? Você acha que ele vai acordar cedo? Aí os caras acreditam que ele vai treinar. Aí o São Paulo subiu o dia, dá treino de óculos escuros. O cara nem com conjuntivite tá. Se os caras tivessem com conjuntivite, tivessem com aqueles terçol, que a mãe da gente pegava a moeda e passava a moeda, esquentava e botava, ardia, não dava nada. É mentira isso, só a mãe fazia. Aí a gente com íngua, aí vem a avó sua, quer cortar a íngua sua na faca, né? E vai e reza, e benzimento. Aí, eu vou falar uma coisa pra você. Deixa eu falar pra vocês. Vocês acham que nós, São Paulo, nós, Corinthians, nós, Santos, nós temos uma pindaíba. Aí vem o Palmeiras, aí dá um sufoco no Porto, vai ganhar do Al-Ahly, vai ganhar do Inter de Miami, os dois times vão classificar com 7 pontos, não tenho dúvida disso. Mas, voltando agora para o Godoy, para a Marília Ruiz e também para o Theo, é um campeonato tipo mundial mesmo, 700 milhões quem ganhar o título. Só os times brasileiros ganharam 86 milhões. 86 milhões. Isso é uma coisa, barbaridade. Então, a gente teve Paris Saint-Germain, a gente teve vários outros jogos. Para você, Marília Ruiz, o que te empolgou mais nesses primeiros jogos e do jogo de hoje, que daqui a pouco, quando a Rede Globo puder mandar para nós aí os lances do jogo do Palmeiras contra a equipe do Porto, a gente também vai refletir para você que está ligado aqui. Marília. Boa noite. Bom, Neto, acho que não há dúvidas que até agora, pelo menos, né, em um dia de competição, ontem teve só um jogo, esse jogo entre Palmeiras e Porto foi o melhor jogo, mais disputado, com mais chance, ainda que o Palmeiras tenha sido melhor mesmo, principalmente nessa blitz de final de jogo. Normalmente o Palmeiras faz uma blitz no começo do jogo, hoje a blitz foi no finalzinho do jogo. Esse foi o jogo mais disputado, foi um 0-0, mas não foi um 0-0 oxo, não. Foi um 0-0 com emoção, diferente do 0-0 de ontem entre a Inter Miami e
o Al-Ahly, que tirando o pênalti, foi um jogo duro de assistir. Os 4-0 do Paris Saint-Germain mostram que é um time que até outro dia não tinha títulos importantes internacionais, ganhou a Champions League, chegou para esse campeonato com outro tipo de fome. A gente fala que normalmente os europeus têm outro interesse no Mundial de Clubes. Esse é um Mundial de Clubes diferente, num palco diferente, com um dinheiro diferente, em que também esses times têm colocado em campo jogadores recém-contratados. Hoje mesmo o Porto tinha 2 jogadores recém-contratados. Vai acontecer com esses times europeus também. O presidente do Porto falou ontem, né? Vários jogadores do Porto não gostariam de estar aqui, porque gostariam de estar de férias. Bom, até aí, se tem contrato, tem que jogar. Eu acho que vai ser interessante assistir. No caso do Botafogo, que você falou que até pelas cores talvez tenha simpatia de... Eles preferiram ter os times do que as seleções, né? Porque eles tiraram as seleções, né? Tirando... Um ano antes da Copa do Mundo, eles tiraram a seleção e botaram os clubes, né? De uma porque maneira inteligente. perceberam, inclusive, que 90 mil pessoas a hoje. UEFA, né, que é quem organiza a Champions, passou a fazer um jogo mais importante, eventualmente, que várias datas FIFA. Isso. Eles falaram, vamos pegar isso aí que é legal, vamos ver como vão ganhar o dinheirinho com a FIFA. dinheiro, né? O Botafogo, por exemplo, talvez seja o time... Amanhã, essa semana, né, na quinta-feira, a gente tem o atual Botafogo campeão da e Paris Libertadores. Saint-Germain, mas hoje às 11. Não, o Paris Saint-Germain é quinta, né? Botafogo, hoje Botafogo joga hoje. É, né? contra o Seattle. 11 horas. E quinta-feira contra o Paris. O Botafogo teve o 8 a azar, 0, né? teve o azar de cair num time, num grupo. Provavelmente, talvez, dos brasileiros seja o único que vai ter mais dificuldade para se classificar. Porque no grupo do Botafogo tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Para você, Theo, o que você enxergou do Inter de Miami? O que você enxergou? Rapidinho, porque aí a gente coloca o Inter, a gente comenta em cima do Ilustre, a gente comenta em cima do Bayern, a gente comenta em cima do Paris Saint-Germain. Eu vejo que o Botafogo é o time que vai ficar à beira do caminho, não passa nesse grupo, perde para o PSG e perde para o Atlético de Madrid. Eu vi um Palmeiras do jeito que eu estava esperando. Eu acho que o Palmeiras é um time que, apesar que se passar, vai pegar exatamente o PSG ou o Atlético de Madrid. Então, o caminho do Palmeiras é difícil, mas eu acho que o Palmeiras pode ser uma surpresa. E ninguém está falando nada do Fluminense. O Fluminense passa. E se passar, lá na frente, quem tem? Tem o River. Se de repente não cruzar com o River, o Fluminense pode passar das oitavas e de repente o Fluminense pode chegar nas quartas de final. Agora, de tudo isso que você falou um monte de besteira. Mas de tudo isso que você falou uma coisa que isso ficou na minha cabeça hoje. Fica difícil. Ficou na minha cabeça. Organização. Pegar audiência lá embaixo, aí eu vou para tentar e você fala que eu falei tudo besteira. Fica difícil a gente ter essa visão. Organização. Se você pegar, por exemplo, o time do Palmeiras, hoje é o time mais profissional na sua organização. Tem pra ninguém. Aí você fala assim, o Botafogo. O Botafogo tem um bom departamento de scout, de inteligência e tem um certo orçamento. Então você pega esses dois times, todo time europeu, por pior que seja, ele tem uma organização fora de campo. Hoje, se você não tiver esses profissionais estudados, esses profissionais que se dedicam, que fazem curso, que observam o que está acontecendo na Europa, você vai ficar à beira do caminho. Só buscar fanático, o São Paulo é prova disso. Não, ele é torcedor do time, ele é isso, ele é aquilo. Cara, eu não vejo a organização do São Paulo fora de campo. Principalmente no futebol. Não esquece. Ô Godoy, o que você viu desses jogos? Você comenta aí a sua abertura e depois a gente já começa com o Inter de Miami, que foi 0-0. Primeiro tempo do Al-Ahly, do Egito, e o segundo tempo foi da Inter, que quase ganhou o jogo, cara. Quase ganhou o jogo, apesar do pênalti, né, que o goleirão da Inter de Miami pegou no primeiro tempo, né? Do menino que tem o nome do francês, como é que chama? Trezeguet. Trezeguet. Ele não é parente, não é nada. É que ele parecia com o Trezeguet, o francês, tá? Craque Neto, boa noite, Theo, Marília, boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Sou portador de muitos abraços, Neto, para você, craque, lá de Serra Negra, Guarda Civil. Guarda Civil Municipal lá, o pessoal todo efetivo lá mandando abraço. É muito querido e isso é gostoso. Eu não peguei. Um abraço pro povo de Serra Negra. Serra Negra. Serra Negra é uma cidade incrivelmente maravilhosa, uma cidade onde é turística, ela é importante para minha cidade, importante para Jaguariúna, importante para Arcadas, para Amparo, é importante para tudo Serra Negra. Ontem tivemos lá em Bauru o encontro do Media Day lá, os parceiros comerciais da Band Paulista. Um beijão para todo mundo. Pessoal mandando abraço para você, para a equipe toda, os integrantes dos teus programas.
E nessa competição aí tem esse conflito, né, de calendário entre o fim da temporada europeia com o início da temporada, o meio de temporada brasileiro ou sul-americano. Então, levam uma vantagem física grande. Mas no jogo, especificamente no jogo do Palmeiras, envolvendo esse brasileiro, a gente pôde ver a diferença entre as equipes fisicamente e tecnicamente também. O primeiro tempo foi erraram muito erro. Eu não sei se era problema da adaptação ao gramado, mas não dava 3 passes, 3 sequências de 3 passes. O nervosismo de início de competição. Mas vai ser bom. Essa experiência, esse intercâmbio que vai acabar acontecendo entre os clubes do continente europeu e os daqui, continente no norte também da América, vai ser legal para a gente ter essa noção de comparar a qualidade dos nossos times e também fazer essa... Não tem como não fazer... A gente tem muito poucos times para brigar com os caras lá, né? Fazer a avaliação... Na verdade, a gente tem 2. Fazer a avaliação... Flamengo e Palmeiras. Avaliação mim, né? de alguns nossos jogadores que fazem parte da seleção brasileira, né? O desempenho deles nesses confrontos. Vamos lá, vamos colocar os lances aqui para você que está aqui no apito final. Muito obrigado pela audiência de vocês, né? Obrigado a vocês todos. Amanhã tem jogo aberto com a Renata Fã e depois tem os donos da bola comigo e o agora o melhor da tarde com a Paloma. Paloma não, é Paloma, né? Paloma. Jean Oddi, olha, ficou um gostinho amargo, né? Porque se tivesse ter um vitorioso nesse jogo, seria o Palmeiras e em alguns momentos até amassou o Porto. Hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo jóia. Boa noite para todos. Eu acho que sim, principalmente pelos 15 minutos finais. Para mim, até os 30 do segundo tempo, foi um jogo bem parelho, como eu imaginava que seria, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E, obviamente, não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem, que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho, até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... No final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu. Não é nenhum desastre, eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Sim. Entre o Al e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então... obviamente tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave que, olha, pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né, por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. Se for cruzar com o PSG, já é para pegar a organização ali do clube. Falar, olha, quem organiza a viagem? Você já pega a passagem de volta, já vamos voltar e tudo, já reorganiza tudo, se prepara para o brasileiro, porque a coisa vai ser complicada mesmo. É isso, torcedor do Verdão, Palmeiras e Porto que ficaram, né, do 0-0. Estreia do Palmeiras no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. E foi um bom jogo, né? Um grande jogo do Palmeiras. Verdão merecia a vitória. Amassou o time do Porto, teve chances ali, teve uma sequência mesmo, né, de 3 lances ali. O Palmeiras conseguiu perder, né, 3 gols ali numa sequência, 3 lances bem próximos um do outro. O goleiro do Porto fez grandes defesas na partida, para mim foi o melhor em campo, né? O goleiro do Porto foi o destaque e o Palmeiras merecia muito a vitória. Faltou aquele último detalhe ali, né, caprichar mais nas finalizações. Se o Palmeiras capricha um pouco mais nas finalizações, teria conquistado a vitória e os 3 pontos e estaria de boa na liderança aí do seu grupo, mas infelizmente não conseguiu um gol. Mas foi um grande jogo do Palmeiras e Porto. O Palmeiras, né, foi melhor na partida,
tanto é que merecia, né, como eu estou falando, merecia a vitória. O Porto não conseguiu assustar tanto assim o Palmeiras, né? O Everton até que fez também boas defesas ali no jogo, mas o Palmeiras mandou na partida, principalmente concordo com o que falou o Jean Oddi, nos últimos 15 minutos ali teve grande chance e podia ter conquistado, né, a vitória e os 3 pontos do primeiro jogo na estreia do Mundial, mas infelizmente não conseguiu, né, marcar o gol. Agora é aguardar os próximos jogos contra os outros adversários, né? Acredito que dá para vencer sim. O Palmeiras hoje mostrou, né, um time mostrou ser um time muito forte. A gente já conhece, né, o Palmeiras que a gente já conhece, time competitivo, jogou muita bola contra o Porto, amassou, merecia a vitória, mas infelizmente não conseguiu pelo menos um golzinho, né? Faltou caprichar ali mais nas finalizações, mas é aguardar a sequência dos próximos jogos do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.